Vocês provavelmente conhecem uma empresa que talvez vocês conheçam por fabricar mala, por canivete ou artigos de viagem, mas até 11 de setembro de 2001, essa empresa ela dominava o mercado de canivete. Ela tinha mais de 90% da receita através desse artigo. E esse evento ele mudou para sempre a história dessa empresa. O que mudou? Porque até então, canivetes eram permitidos em aeronaves, em aviões. As pessoas podiam usar esses artigos, não tinha restrição em relação a líquidos, a muitas outras coisas que passaram a ter por conta desse atentado tão trágico que aconteceu. E aí o que isso impactou na empresa que dependia de canivete? Que simplesmente ela ia perder uma fatia considerável. Pessoas que viajavam, elas não iam mais portar canivete por essa restrição e eles podiam simplesmente se definhar e acabar. O que eles fizeram? Olha a diferença da visão. Ao invés de simplesmente se lamentar, aumentar talvez propagandas, marketing em termos de canivetes e produtos que eles já ofereciam, eles não demitiram um funcionário por conta dessa possível redução de market share. Eles colocaram, na verdade, o desafio para todo o corpo gerencial, desde o marketing até operações, produções. Eles envolveram toda uma equipe multidisciplinar para pensar o que eles poderiam fazer agora dali para frente, já que o jogo continua. Inclusive, esse é um dos conceitos que o Simon Sinek, para quem o conhece, aquele que escreveu Comece pelo Porquê, coloca de uma forma muito interessante no livro Jogo Infinito. E a ideia desse jogo infinito é que mercado de trabalho é um jogo infinito. Não tem definição de término. É algo constante, onde novos jogadores entram, outros saem. E você não tem, na verdade, um objetivo. Por exemplo, olha, quando eu alcançar esse objetivo, o jogo do mercado de trabalho está ganho. Não. Ele se renova constantemente. Não tem regras definidas. A única coisa é você continuar jogando da melhor forma possível. Faço sempre uma comparação entre o tênis e o frescobol. São dois jogos que você tem raquete, você tem a bola, mas a forma como eles se comportam são totalmente diferentes. Os objetivos são diferentes. O frescobol é um jogo infinito. Seu objetivo é manter a bola ali no ar e você rebatendo ela constantemente da melhor forma possível, ajudando a outra pessoa que está do outro lado. E se você conseguir fazer isso durante um longo tempo, você vai sair de lá com a sensação vitoriosa. Por conta de uma pontuação? Não. Por conta da sensação de que você está melhor. Esse é o objetivo. O tênis? Não. O tênis tem regra definida, tem pontuação definida, os jogadores são conhecidos, tudo é muito bem estabelecido. Em um dado momento ele vai terminar. E quando isso acontecer, eu vou ver qual que é o placar. Aquele que tiver a maior pontuação ganha. O mercado de trabalho não funciona desse jeito. E esse caso da Victorinox, eles entenderam que o jogo ele é contínuo e eles simplesmente se reinventaram. Poderiam ter usado aquele evento para justificar talvez um layoff, para mandar um monte de gente embora, porque eles vão ter que agora se contentar com uma fatia menor do mercado ou insistir contra aquela onda, mas não, eles resolveram simplesmente se redescobrir. E hoje, por exemplo, canivetes representa menos de 10% da receita da Victorinox e eles conseguiram migrar para itens como bolsas de viagem, malas, maletas, acessórios de escritório, itens que vão continuar sendo úteis independente do cenário e que amanhã podem até ser alterados novamente se eles não fizerem mais sentido. Mas o objetivo está sendo constantemente em jogar. Agora imagina naquele momento como isso pode ter sido difícil. Por quê? Você ia jogar fora todo um pátio de máquinas, de produção, de estrutura e infraestrutura que já era pronta para fabricar canivetes em massa e de repente, olha, não, vamos agora repensar e desconsiderar todo essa, digamos, riqueza que a gente já tem aqui e daqui a algum tempo ela vai se tornar obsoleta. Grandes empresas já passaram por processos como esse. A Intel, por exemplo, para quem não conhece, a década de 70, 80, a Intel ela era conhecida pela venda de memórias de computador. Hoje, quando você fala em Intel, o que você pensa na cabeça? Processador. Isso, aqueles mais antigos, desde a época do Pentium, Celeron, e hoje tem
todos esses aí, 3, 5 e 9 da Intel, qual que é a ideia? A Intel percebeu também que o mercado estava mudando. Nessa época lá do passado, os japoneses começaram a entrar forte no ramo de memória e eles tinham uma tecnologia melhor. A Intel poderia, digamos, se sucumbir àquilo, insistir no que eles estavam fazendo e começar a perder mercado, market share até não ter mais espaço, ou eles se reinventaram. Falaram, não, vamos dar uma olhada nessa tecnologia de vanguarda aqui, microprocessadores, talvez esse seja o caminho futuro. Começaram a investir nisso, hoje eles fincaram uma bandeira em relação a isso. Mas a ideia que eu queria já começar aqui o nosso talk era dizendo sobre eventos vão acontecer. Agora a diferença é se a gente vai reagir para eles de uma forma positiva ou negativa, uma forma voltada para prevenção ou promoção. E a gente tem que sempre ter essa noção do equilíbrio, não simplesmente aceitar aquilo do tipo vai acabar com a nossa empresa, como por exemplo aconteceu há pouco tempo com a pandemia, aquelas pessoas que tinham negócios, por exemplo, que dependiam de pessoas frequentando restaurantes, bares, eles poderiam simplesmente definhar, ou eles poderiam procurar recursos, como uma boa parte fez, de olha, vou vender agora pela internet, vai vir um iFood, vou começar a explorar coisas que antes a gente não fazia. O fato é que eu não vou ficar para trás por conta desse evento, se redescobrir, né? Quando eu falo sobre geração de renda, existem basicamente 4 quadrantes onde você vai estar inserido em algum desses 4 aqui que eu estou colocando em cima. Quais são eles? Tá? Eu já coloquei aqui. Esse é de empregado. A de autônomo, ou seja, aqui eu recebo um salário e eu tenho a minha segurança, digamos financeira. Autônomo ou microempresário, tá? Aqui eu dependo ali da minha prestação de serviço, eu executo algum tipo de trabalho. Por exemplo, sou um advogado, um médico clínico, um arquiteto, presto serviço, não estou ligado a nenhuma empresa e recebo por isso. Ou sou um microempresário, por exemplo, montei minha lojinha ali no e-commerce, estou vendendo coisas pela internet, ou estou iniciando um negócio aqui, isso pode ser. Autônomo também pode ser um motorista de aplicativo, não importa, tá? E você tem desse lado aqui o dono de negócio, ou seja, aquela pessoa que já tem um negócio que contrata pessoas, ele gera emprego e a remuneração dele vem a partir de lucro, e o investidor. Basicamente, você vai estar inserido em um desses 4 quadrantes aqui, querendo ou não querendo, tá? E a gente viu o seguinte, quando a gente olha do ponto de vista tradicional, a escola, ela ensina a gente ir para esses 2 quadrantes. E são aqueles quadrantes da segurança. Aqui você tem um salário, você tem uma remuneração fixa, você é regido pelo que o mercado de trabalho paga e é aquilo ali. O ponto desse negócio aqui é que você, nesses 2 cenários, você trabalha pelo dinheiro. Essa que é a grande verdade. Você se ocupou ali para eles, gerou valor para eles durante um mês, você recebe. Se você um dia decidir sair desse cenário, acabou. Não tem mais essa receita, essa renda na sua conta corrente. Ela vai existir enquanto você estiver lá. E aí, quando eu falo sobre a gente alcançar a independência financeira, criar uma fortuna, né, olhar para o lado econômico da coisa, aí eu já estou falando sobre esse lado aqui, onde, vou colocar aqui como furtar, onde eu até consigo, né, me desenvolver, mas quando eu olho para o lado da fortuna, ou eu vou para o lado de investidor ou de dono de negócio. E veja, você vai estar certamente inserido em algum quadrante, ou até pode ser que você esteja em mais de um. Às vezes você vai ser, por exemplo, um empregado que investe, né, em comprar papéis, né, ações ou títulos de investimento, né? Então você está no E e no I, ou você está aqui no E e você migra para o A, etc. Qual que é o ponto aqui sobre esse lado, pessoal? A vantagem grande é que nesse lado daqui você pode deixar a sua posição e continuar recebendo, porque nesse caso aqui, ao contrário, o dinheiro é que trabalha para você. Essa é a grande sacada que a gente não é ensinado quando a gente está nas instituições formais que você tem aí de educação, escola, uma universidade, faculdade, cursos de graduação. Quantas vezes você já viu? E esse conceito eu já comentei aqui, é um conceito que quem na verdade
estruturou dessa maneira foi o Robert Kiyosaki, estou pegando aqui emprestado, aquele que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Recomendo inclusive o livro que ele explora bastante isso, chamado Independência Financeira. Muito interessante. Mas eu quero apresentar aqui um conceito, tá? Uma sugestão para aqueles que tiverem interesse de como você consegue migrar navegar ao longo desses quadrantes de uma forma suave e proposital. E eu quero apresentar esse conceito em alguns passos, tá? Deixa eu colocar aqui na tela para chegar a vocês melhor aqui, pelo menos o que eu estou querendo. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, é entender o seguinte, tá? O primeiro passo. Vamos considerar que você esteja nesse quadrante aqui do E. O quadrante do E é o tradicional, é o que todo mundo fala, né? Olha, você tem que se formar para conseguir um emprego, ter benefício, ticket, e plano de saúde, e PLR, e esse monte de coisinha e penduricalho. Nossa, ele tem plano de saúde, tem ticket, tem o cartão de academia, de gym, ele tem yogas. Pessoal, desculpa, mas nem vou comentar. Esse é o padrão, normalmente, que a gente é ensinado, doutrinado a buscar. É um padrão ok, ele oferece segurança, mas você não vai sair da página 3. O máximo que você vai ter é alguns ganhos, né, aumentos de remuneração por conta do valor que você entrega. Você se torna uma pessoa mais sênior, você vai aumentando, né, subindo nos patamares da escada corporativa, aumenta a sua remuneração e sua tendência é você aumentar a sua despesa, porque afinal de contas você ganha mais, pode gastar mais, e isso gera um loop. Você não gera nenhum ativo com aquilo, se gera mais dívida, despesa. Então, a primeira coisa que eu sugiro, pessoal, é a gente entender o que a gente precisa fazer. Ter ideias. Então, passo 1 é buscar ideias. Aí, como eu já falei, ideias elas não são reservadas para aqueles que desejam, nem para aqueles que precisam. Ideias são reservadas para aqueles que merecem, e merecer significa procurar. Primeiro passo é fazer uma pesquisa na internet, e essa é a minha primeira recomendação. Tá? Vou colocar aqui. Dentro desse cenário aqui, desses 4 quadrantes, considerando que você está aqui. Primeiro passo, faça uma pesquisa e coloque num papel ou em qualquer lugar o máximo de ideias que você possa coletar e te dê, digamos, um norte em relação a negócio. Por quê? É possível você ficar rico dentro dessa esfera de empregado? Sim, é possível. Por exemplo, o CEO da Coca-Cola, ele certamente recebe vários milhões todo ano. E isso, se ele colocar parte aqui como investimento, naturalmente aquilo ali já gera uma renda suficiente para manter o padrão dele. Assim como o CEO da Disney e outras grandes empresas que pagam fábulas para esses profissionais que entregam também e são responsáveis por um volume financeiro enorme. Mas qual que é o problema? É um mercado extremamente restritivo. Quantas vagas de CEO da Coca-Cola existem dentro da Coca-Cola? Esse é o grande problema. Então, a chance de você conseguir galgar um patamar tão alto é muito difícil, depende de fatores externos que você não tem controle, ou seja, depende da disponibilidade de uma vaga como um CEO ou alguém muito bem qualificado. E o outro problema é o seguinte: se eu não trabalho como CEO, eu não recebo. Então, enquanto ele estiver lá, ok, né? Pode chegar o momento em que ele já recebeu tanto e que ele transformou aquilo em investimento, que ele pode viver hoje de dividendos, vai pegar os juros daquele valor aplicado e aquilo bancar a despesa dele, mas no momento em que ele deixou de trabalhar, ele não tem mais receita. Essa que é a grande verdade. Ele não tem continuidade. Ele não vai continuar recebendo o salário de CEO se ele não sentar mais na cadeira e tomar as decisões que ele precisa diariamente. Sabendo disso, você se torna refém. E a mesma coisa acontece quando você é um autônomo. Eu presto serviço, né? Você tem uma pequena equipe aqui, um negócio, né? No momento em que eu sair daqui e não tiver eu mais conduzindo a coisa, acabou o dinheiro. A torneira fechou. Então você precisa achar um jeito de expandir isso. Então as ideias, que esse primeiro passo, é você colocar no papel coisas que podem ser multiplicadas. E você vai sair dali e transformar em mais recursos. Então, tendo feito esse primeiro passo, a minha recomendação agora, o passo seguinte, é você filtrar. Dá uma olhada nesses itens e escolha aquelas mais interessantes, de 3 a 6 opções. Esse é um número mágico. Por que é de 3 a 6 opções, pessoal? Porque
você não se perde em muitas coisas e você começa a dar um pouco mais de direcionamento. E qual que é o critério que eu recomendo? Negócios de baixo investimento. Por uma simples razão. Eles geralmente são mais fáceis de administrar e eles têm um lucro alto. E, obviamente, você não precisa de muito dinheiro para poder chegar lá. Então, o segundo passo, você elimina aquelas coisas que não tem muito a ver e começa a olhar mais para aquilo que te chama mais atenção. Esse é o segundo passo, tá? Terceiro passo, pessoal. Quando eu fizer isso, qual que é o movimento que eu estou querendo buscar, tá? Eu quero sair desse que eu estou aqui e ir para uma posição de microempresário. Esse é um movimento 1. Eu não vou ser autônomo, mas eu vou começar com algum negócio em paralelo. Lembre-se. Por que em paralelo, pessoal? Eu não quero que vocês de cara façam uma loucura de largar todo um trabalho, etc. e você começar aqui, porque esse é um cenário que você precisa ainda construir. E ele é repleto de fatores desconhecidos. Então, minha sugestão, já sendo bem pragmático, você vai dedicar full time aqui como empregado, enquanto você vai iniciar part-time aqui como empreendedor. Essa é a minha recomendação. Tá? É assim, na verdade, como eu fui fazendo também a minha transição e como eu vi pessoas deslancharem exatamente por esse caminho. Tá? Bom, se você agora tem de 3 a 6 opções que são mais interessantes, o próximo passo é você levantar dados. Esse é o passo 3, a investigação. Você precisa necessariamente conhecer detalhes sobre aquilo que tem na mesa e agora é que vem a parte mais difícil. Porque quando você fala de algumas opções, normalmente você vai se apegar a uma delas. Você vai achar aquela mais interessante. E quando isso acontece, você acaba sendo vítima do viés de confirmação. Em outras palavras, você supervaloriza aquilo que você prefere como negócio e você deixa de valorizar ou enxergar do mesmo peso as outras opções que estão na mesa que poderiam ser tão ou mais interessantes. Porque você está contaminado. Seu reativo está dominando. Então, o seu objetivo nesse terceiro passo é você buscar o lado podre da maçã, entender quais são os problemas de cada negócio, e não as vantagens, o quanto fatura, o que você pode fazer. Esse não é o seu objetivo. Você pode até colocar ele lá de um lado bem sutil, tímido, mas o seu foco deve ser buscar ativamente na internet informações sobre tudo que pode dar errado em cima daquele negócio. Quantas pessoas já entraram e quebraram a cara? Porque é muito fácil você, eu vou abrir um negócio de e-commerce. Legal, mas quantos? Aí você olha na internet, olha, o cara ficou rico aqui, né, vendendo boné, ou vendendo artigo eletrônico no Mercado Livre, na Shopee, nas plataformas online. Tá. E quantos quebraram? Essa é a pergunta. Você está vendo ali uma dúzia de pessoas que estão no auge da onda. Mas cadê o 1 milhão por trás escondido que abandonaram as vidas, tentaram um negócio, se frustraram, quebraram, depois voltaram para casa arrependidos e hoje estão no mercado de trabalho? Essa é a informação relevante que você deve ativamente procurar. Porque é isso que vai dar a sensibilidade em relação ao mundo real. É simples assim. Quando você tiver acumulado informação negativa o suficiente de todas essas 3 a 6 opções, o quarto passo ele é relativamente simples, que é o quê? Você decidir. Se você fez bem esse trabalho de botar negativos e positivos, principalmente os negativos, você agora tem o sentimento correto do que mais se enquadra ao seu perfil. E não existe certo ou errado. Existe o que você busca como ideal. Porque o movimento que eu quero fazer é que uma vez que você inicia um negócio aqui como microempresário, você vai depois navegar para o D e, em paralelo, você pode também colocar alguma coisa como investimento, porque afinal de contas aquilo trabalha nos juros compostos. Então é algo que você não precisa botar a mão. Mas como um grande negócio, ele precisa começar sempre pequeno e você não tem recurso, eu ainda vou mostrar como que você vai fazer para poder levantar esse recurso. Primeiro tem a ideia, baixo investimento, alto lucro e fácil administração, ok? Já vi tudo que podia dar certo e errado. Na verdade, eu vi todos os pontos podres. Olha, esse daqui tem uma grande chance de dar errado. Isso aqui o pessoal quebra em 6 meses. Isso daqui, se o cara for muito bom, ele consegue se manter durante 1 ano. E são essas visões. Olha, esse daqui ele vai ficar 2 anos sem faturar nada. É essa
Teve um caso aqui que o cara ficou milionário em um mês, tá? Esqueça esse caso, eu quero saber qual que é a massa. 90%, porque ali a maior probabilidade de você seguir. Você tem que reconhecer isso. Então, no momento de você decidir qual o caminho que você vai apostar, não se preocupe, mas será que vai dar certo? Quebre essa objeção do risco. Ser um empreendedor é abraçar o risco e entender que ele é parte inerente da vida. Se você quer não ter risco, então fique aqui nesse lado da segurança, pague suas contas, seja uma pessoa conformada, tenha suas viagenzinhas ali de final de semana, para o sítio, para o interior, para a Europa, para a Disney, e daqui a algum tempo o máximo que você vai ter isso, um monte de boas e razoáveis experiências, e você deixou o que de legado? Nada. Você fez isso, teve a sua segurança, zero risco, só aquele feijão com arroz. Aqui é risco, é negócio, e eu estou dando uma fórmula onde você corre menos risco. Por quê? Vai exigir trabalho. Você mantém ativo no seu emprego enquanto você trabalha part-time na sua fortuna, que é no seu micronegócio. Se por acaso você ainda tiver dificuldade para decidir, porque você tem boas opções e todas elas parecem muito atraentes, né? Você não sabe exatamente como, e veja, não pensem muito bem, não se prendam no como vocês vão operacionalizar aquilo. Primeiro pensem se aquilo faz sentido para você, para sua cabeça. Mas eu não tenho ainda o dinheiro para poder comprar maquinário, ou investir nisso, ou pagar uma pessoa. Não se preocupe ainda com isso, a gente vai chegar lá. O ideal agora é você fazer algo que você se sinta bem. Se você estiver muito dividido, você pode estar sofrendo com o que a gente chama no inglês de FOMO, que é o Fear of a Better Option. Ou seja, você está com medo de uma opção melhor. Significa que você tem opções tão boas que você não quer, às vezes, ficar para trás com uma que pode ser 1, 2% a mais. Mas veja, se esse for o caso, você não tem que se preocupar, porque você está falando, mas e se eu pegar uma que for 93% e deixar uma de 94%? Quem liga se uma 93 ou 94? Você já está acima de 90%. Esse aqui é o ideal. E você pode quebrar essa dúvida usando o que a gente chama de conselhos internos. O que é isso? Imagina que você está aconselhando alguém na sua posição a tomar essa decisão. Tipo, um grande amigo. Se meu amigo tivesse na minha posição, o que eu falaria para ele? A primeira resposta que vier na sua cabeça é geralmente a decisão correta. Porque quando você faz esse cenário sugerindo a um amigo o que fazer, você elimina aquelas emoções imediatas que ficam te bloqueando. Do tipo, mas isso aqui, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Aquele negócio que eu já... Não, se fosse uma outra pessoa, o que você diria para ela? Aí sim você enxerga a floresta toda e não apenas a árvore que está ali na sua frente. Você fazendo isso, agora você pode seguir para o próximo passo, que é se preparar para o pior e você começar a montar um plano, que aí sim a gente vai falar sobre como ter esse recurso financeiro para você poder investir sem você correr risco e deixar isso de uma maneira estruturada dentro do seu orçamento. E se você gostou desse tema, que tal ter acesso a muito mais vídeos e conteúdos como esse, além de materiais, ferramentas e descritivos, tudo em uma plataforma fechada e totalmente gratuita. Achou interessante? Então clica no link da descrição e faça já a sua inscrição no Clube dos 3% gratuitamente. Te vejo lá.